Olá, meu nome é Juan, sou formado em História e vou começar com a frase. A maioria das ideias fundamentais da ciência são essencialmente simples e, por regra geral, podem ser expressas em uma linguagem compreensível para todos. Albert Einstein. 4 de agosto de 2020, Beirute, no Líbano, às 18 horas e 8 minutos. Vamos entender quimicamente o que aconteceu e também a história por trás do produto que causou a explosão. Acredito que a maioria das pessoas sabem da tragédia que aconteceu no Líbano, que basicamente foi uma explosão de grande porte. Como foi possível relatar, aconteceu o primeiro incêndio, por isso que as pessoas estavam filmando o local e após isso acontece a explosão. O responsável foi o nitrato de amônio, mas eu já falo dele. Primeiro eu vou falar sobre as mortes, que é algo mais sério. Eu já falo toda a parte da química, da física e também a história do produto. Não é a primeira vez que o nitrato de amônia leva muita gente numa explosão. Uma das primeiras conhecidas foi a explosão em Opal, na Alemanha, em 1921, com mais de 4.000 toneladas de uma mistura de sulfato de amônio com fertilizante de nitrato de amônio. Isso acabou matando mais de 500 pessoas. Em 1947, no Texas, nos Estados Unidos, um navio com 2.300 toneladas de nitrato de amônio acabou também explodindo, deixando mais de 581 mortos e mais de 5.000 feridos. Um caso um pouco mais recente foi em 2004, na Coreia do Norte, carregava petróleo e nitrato de amônio, sofreu uma colisão, o que matou 161 pessoas e mais de 1.000 feridas. E também, além dos acidentes, também tem os casos de atentado, como aconteceu nos Estados Unidos, em Oklahoma, quando uma bomba com 2 toneladas de nitrato foi jogada em um prédio onde matou 168 pessoas. Daqui em diante do vídeo não vou mais me focar nas mortes, e sim na questão de tentar aprender um pouco, de tirar uma lição disso que aconteceu, seja para saber, seja para se prevenir, seja para mudar isso, para que isso não aconteça. E o composto que causou isso foi 2.750 toneladas de nitrato de amônio. É bem difícil de visualizar esse tipo de número tão grande assim. Então eu vou colocar na tela uma imagem para representar isso. Que esse quadradinho represente 1 quilograma. Todos esses quadradinhos representam 100 quilogramas. Agora isso aqui representa 2 milhões de quilogramas, que equivalem a 2.000 toneladas. Vocês conseguem entender? Isso é muita coisa. Basicamente ele é um fertilizante muito comum, mas então se ele é tão perigoso, por que ele é vendido tão facilmente? A questão é que ele não é tão perigoso assim. Parece um pouco contraditório, mas vocês vão entender na explicação. O nitrato de amônio não é sensível ao golpe ou chispa. Não é como, por exemplo, o gás de cozinha, que se você liberar muito gás no ambiente e tiver qualquer tipo de chispa, pode dar ao início de uma explosão. Agora, a questão do nitrato de amônio é se ele é aquecido. Mas por que isso? Quando ele é aquecido, acontecem duas coisas. Lembrando, aquecido, uma temperatura muito alta, bem acima dos 100 graus, o que geralmente só vai ocorrer em um incêndio. Por isso, eu falei ali que ele é relativamente bastante seguro. Na decomposição dele, o que acontece? Forma óxido nitroso e vapor de água. Bom, para quem não sabe, esse nome óxido nitroso pode parecer meio estranho, mas é muito possível que você conheça, já que ele é popularmente chamado de nitro. Então ele aparece muito em jogos, em filmes, que ela é basicamente adicionada ao combustível para dar um aumento de velocidade. E já dá para perceber que ele é bastante explosivo. E depois disso, depois de ter o óxido nitroso e a água, também existe uma segunda decomposição, que é em nitrogênio e oxigênio. E isso gera, obviamente, uma grande explosão, como aconteceu, justamente pelo aumento de temperatura, que acaba, entre aspas, transformando o nitrato de amônio, que em teoria não é explosivo, em vários gases, como o óxido do nitroso, que é um gás muito explosivo, certo? Espero que tenha ficado o mais claro possível. Tentei simplificar aqui para que todo mundo consiga entender. Depois eu torrar uns neurônios, agora vamos para a parte da história que eu acho mais legal. Foi primeiramente sintetizado em 1659 por Johann Rudolf Glauber. Essa informação foi bem difícil de achar, sinceramente. Eu assisti um artigo só, pelo menos em português, que fala sobre isso, e eu vou deixar o artigo na descrição. Então, se tiver errado a informação, é culpa do Henrique Munaretti. Xingue ele, não xinga a mim. Mentira, não xinga ninguém. Passa. Tá, continuando com a explicação. Ele combinou ácido nítrico e carbonato de amônio, mas passou muito tempo até que ele fosse utilizado com algum tipo de explosivo ou alguma coisa assim. Então, próximo de 1870,
70 que ele começou a ser utilizado como agente explosivo. E durante os seguintes anos ele foi muito utilizado como medicamento, como fertilizante, só que o fertilizante foi mais para o final do século 20. Aí já entra o uso do nitrato atualmente. Ele é usado não só como fertilizante, como um agente explosivo, geralmente usado na mineração. Outra figura importante que tem a ver com nitrato de amônio é o Alfred Nobel. Sim, para quem não sabe, o prêmio Nobel foi criado com a fortuna dele e por causa do testamento dele, por isso que leva o nome dele. Caramba, mas eu sou muito bom explicando mesmo, E também é o inventor da dinamite. Ele estava pesquisando substitutos para a substância nitroglicerina que fossem mais baratos. Então ele comprou a patente do nitrato de amônio no início de 1870. Agora entrando um pouco na parte da física, uma coisa que eu vi as pessoas questionarem é que acharam que era uma bomba nuclear, algum tipo de bomba militar, por causa do formato de cogumelo. O formato de cogumelo não tem a ver com o tipo de explosão ser nuclear ou não, e sim com a energia liberada, que no caso tem que ser muita energia. Essa explosão mesmo foi cerca de 10% da força da bomba nuclear de Hiroshima. E a explicação para esse fenômeno é que existe uma massa de ar quente subindo enquanto outra descendo, além das partículas do solo, da terra, de todo o material que está. Como ele está subindo, ele acaba formando. A explosão é meio redonda, né? Isso aí é normal. Mas aí você vê como ele vai subindo, ele vai afinando a base por causa do ar quente que está subindo e o ar frio está descendo. E continua subindo, aí forma aquele formato de cogumelo, certo? Mas não tem a ver com explosão militar aquilo. Quer dizer, não necessariamente. Outra coisa que muita gente viu foi a onda de choque. Onda de choque é quando as partículas se expandem muito rapidamente numa velocidade acima da velocidade do som. É muito comum ver isso, não só em explosões, como quando um avião supersônico passa, muitas vezes estourando as janelas pela velocidade das moléculas se deslocando. É tão forte como se estivesse jogando uma pedra numa janela, mas é só o ar. Se você gostou, clique no gostei, comente aí embaixo, por favor, isso é muito importante para mim. Se você gostou, realmente compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, com seu vizinho, com todo mundo. É isso. Também se inscreva no canal, obviamente, se você não é inscrito. Toda semana tem um vídeo. É isso. Tchau.